Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio barucfm.com. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E hoje a gente está aqui com a Mariana Mendes e a gente vai falar assim sobre temas muito importantes, autoconhecimento, prevenção, enfim, momentos da vida que eu acredito que são muito importantes. A gente vai trazer esse tema aqui e eu queria agradecer a Mari por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E Mari, vamos começar para o pessoal te conhecer. Vai ser um prazer. Puxa, Bruna, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. É tão importante, né, a gente poder contar histórias, né, porque como as histórias podem inspirar, né, e ajudar outras pessoas, né? E a minha história não é melhor nem pior que a de ninguém, mas é uma história que tem uma trajetória de superação. Então, assim, humildemente eu queria agradecer por poder contar a minha história, né? Bom. E como isso impactou na minha vida. Então, como a Bruna já falou, eu sou Mariana Mendes, eu sou médica, mas o que eu quero contar para vocês aqui é a minha jornada como paciente. A gente está agora no Outubro Rosa, já finalizando o mês, mas a gente sempre vai falar sobre isso, né? Sobre a prevenção, sobre a saúde da mulher, sobre a nossa saúde. Então, eu tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos, atuo na área da cardiologia, mas eu quero contar para vocês que aos 37 anos, na minha primeira mamografia, eu descobri um câncer de mama numa fase inicial. Então eu não tinha nenhum sintoma, eu não tinha nenhuma queixa, eu não tinha nenhuma alteração ao autoexame. Eu fui numa consulta de rotina. E aí a minha médica foi inspirada por Deus, minha médica maravilhosa, e pediu uma mamografia junto com os outros exames. Porque como eu não tinha 40 anos ainda, eu não teria formalmente a indicação de fazer mamografia todos os anos. É até bom, Mari, você falar, porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer depois dos 40, né? Porque é recomendado, é preconizado que anualmente, ou seja, a partir dos 40 anos se faça sempre, todo ano. Mas antes disso é optativo. E principalmente eles vão pedir, os médicos, para quem tem história familiar, né? Para alguém que tem algum fator de risco, mas não era o meu caso. Eu não tinha fator de risco, não tinha história familiar, me achava super saudável. Porque eu não fumo, não sou de beber, amamentei os meus filhos, sabe quando você, né, minha alimentação ela é balanceada, tenho, né, os meus deslizes como qualquer pessoa, mas no geral a regra é o equilíbrio. Então, nunca tinha pensado nisso. E aí eu só fazia ultrassom de mamas, que sempre foi normal. E aí quando ela me pediu a mamografia, eu fiz, e eu conto para vocês que a minha mamografia veio alterada com microcalcificações, e o ultrassom de mamas, com muita dificuldade, não visualizou, porque não era um nódulo, eram microcalcificações. E não, atenção também, né? Não quero falar que toda microcalcificação é igual a câncer, não. Microcalcificação na mamografia, ela é sugestiva de câncer quando elas são agrupadas e de formatos diferentes, porque se elas forem agrupadas com as mesmas formas, não fala a favor de malignidade. Então assim, por exemplo, alguém que está nos ouvindo fala, puxa, veio uma microcalcificação na minha mamografia, não se desespere, porque se fosse realmente algo sugestivo, você já teria sido avisada pelo seu médico, claro, né? Mas então, o meu primeiro pânico foi ali, porque eu falei, gente, eu só fazia ultrassom de mama. Se nesse ano eu tivesse vindo só fazer ultrassom de mamas, eu não teria descoberto câncer. Então eu fiz a mamografia e é isso que eu incentivo. Eu falei, gente, isso tem que ser para todas, porque no SUS também não tem. Não é para antes de 40 anos, só quando tiver muita indicação. Mas então, foi ali que eu descobri o câncer, E ali o meu mundo se acabou. Eu entrei no fundo do poço. Eu que sempre fui tão alegre, tão positiva, tão alto astral, me vi ali num poço bem fundo, bem escuro e solitária. E solitária no meio de um monte de pessoas maravilhosas. Então assim, eu tenho uma rede de apoio incrível, tenho um marido maravilhoso, uma família, pais, filhos, irmãos, amigos muito maravilhosos, mas é uma jornada solitária. Porque só a gente sabe a dor que é aqui dentro, o medo de morrer. A gente sabe que a morte faz parte, mas quem quer morrer com 39 anos, com um filho de 1 ano, é desesperador. Então, assim, essa jornada solitária foi o
foi um marco na minha vida, porque eu me vi numa situação de como é que eu vou lidar com o medo da morte, com o medo do desconhecido, com um monte de sonhos que eu tinha e que eu achava que ia ser o fim. Então, assim, não foi fácil, mas foi uma caminhada, foi lentamente sendo algo evolutivo. Eu faço terapia, na ocasião já fazia, isso me ajudou demais, porque eu precisei cuidar do meu emocional para poder sair daquele buraco. Sim. Né? Porque o meu médico, peguei médicos maravilhosos, Deus preparou anjos. Eu falo para todos eles que eles foram anjos na minha vida, foram anjos que me permitiram caminhar. Eles me pegaram pelas mãos e me levaram, porque a gente sabe que grande parte do tratamento do câncer tem a ver com a medicação, com a químio, com a rádio, com o hormônio, enfim, com tudo que tiver melhor cientificamente comprovado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que compete só a gente. Então, assim, só que como eu ia fazer a minha parte? Eu não tinha condições. Eu acho que você estava debilitada demais, né? Com certeza. O baque foi tão grande que eu não conseguia nem olhar para cima e achar que tinha uma luz. Eu achava que era só a escuridão. Então, assim, foi a primeira coisa que eu quero falar. Cuidar do emocional. Cuidar dos sentimentos. Cuidar dos medos. Acolher o medo, acolher que está doendo, que eu estou sofrendo, que eu estou com muito medo, e é normal isso. Quando a gente luta contra isso, a gente não vai adiante. Quando a gente entende que está doendo e começa a trabalhar sobre isso, em terapia principalmente, a gente elabora, a gente ressignifica verbaliza, a dor, né? Verbalizar, porque aquilo que a boca não fala, o corpo vai sentindo de alguma forma. Então, eu tô falando bastante dessa fase porque foi uma fase que durou. É a fase da revolta, é a fase da negação. Fala, mas por que eu? Eu nunca fiz nada, o que eu fiz de errado? Por que tantas culpas que eu ia colocando em mim? Mas o que eu fiz? Onde eu errei? Não é um erro nosso. Porque a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para modificar, que são os fatores de risco modificáveis, que é a atividade física, a alimentação, né, a ingesta de álcool, o tabagismo, enfim. Mas o genético não muda, o emocional a gente pode cuidar também. Então é um multifatorial para a gente cuidar de uma boa saúde, né? Mas então, voltando ao caso da doença, né? E aí eu precisei fazer a cirurgia. Eu precisei fazer mastectomia, e aí a partir daquele momento eu falei, no dia da minha cirurgia eu estava muito feliz, porque eu acho que eu precisei passar pelo vale para trabalhar dia após dia, chorar tudo que eu tinha que chorar, para respirar fundo e falar, é o seguinte, eu preciso seguir adiante, eu vou seguir da melhor forma que eu puder. Eu não vou falar que eu vou estar inteira, mas eu vou estar ali, dando o meu melhor para seguir em frente. Então, no dia da minha cirurgia, eu fui radiante, eu estava muito feliz, estava todo mundo percebendo, era algo que eu não conseguia me conter. Olha só. Porque eu falava, eu vou sair daqui, eu saí do quarto, na maca, meu marido olhou para mim, eu falei para ele, eu vou sair daqui desse jeito e vou voltar curada. Foi uma decisão, né? Uma decisão. Você poderia ter crença, por outro... Isso. É uma crença, eu acredito na cura, e eu não estou falando de cura naquele momento. Eu acredito no todo. Tudo que vier para eu fazer vai ser para minha cura. Pro seu bem. Então, tudo eu pensava desse jeito. Muito então, bom. A minha cirurgia aconteceu, eu precisei fazer mastectomia, e aí eu falo, é uma perda. Eu precisei ter aquela perda, aquela morte daquela parte do meu corpo para eu poder viver. Então, quando eu entendi que eu perdi uma parte do meu corpo, porque é um choque, não sei quantos que nos assistem e nos ouvem passaram por uma cirurgia dessa, mas quando você tira o curativo, você se enxerga daquilo de uma forma que você nunca foi, a sua autoimagem fica desconstruída, porque às vezes você não se reconhece. Então, quando você olha, aquilo é um choque. Eu chorei. Foi difícil. Então, é sempre assim, né? Um dia melhor, outro dia nem tanto. É uma montanha-russa de sentimentos, mas a gente vai tentando lidar com eles e seguindo em frente. E aí eu pensava assim, isso aqui precisou sair, a mama precisou morrer para eu poder viver. Então foi trabalhando desse jeito. Precisei fazer quimioterapia, tá? Fiz a quimioterapia branca, tive algumas intercorrências porque eu tive reações alérgicas que não são comuns, mas no meu caso aconteceu. O tratamento é completamente individualizado e as reações também. Então não é uma regra, o que aconteceu comigo vai acontecer com todos, não foi. Mas no meu caso eu tive muitas reações alérgicas e eu ainda brincava. Eu ia lá, eu passava mal, mas eu chegava lá para as enfermeiras e falava assim, hoje eu cheguei, se não for para causar, eu nem
vem fazer minha químio. Animava até, né? Elas adoravam no meu quarto, eu lá passando mal, vermelha, toda cheia de alergia. Mas eu escolhi buscar a Mariana que estava aqui dentro e que ficou ali no entulho do medo. Então, assim, eu precisei escolher a minha postura para seguir em frente. E aí eu vou para uma outra parte que me deu muita dor, me deu muita angústia, porque eu não estava com medo de ficar passando mal pelos efeitos colaterais da químio. Quando eu fiz a químio, meu medo era ficar careca. Porque eu falava, caramba, já perdi a mama. Agora eu vou ficar sem cabelo. Gente, quem é a Mariana sem cabelo? Doía muito esse medo. Então, eu relutei muito. Eu fiz a touca gelada, não deu muito certo no meu caso. Eu tive bastante falhas, então não poderia continuar. Não fui recomendada a continuar, porque, né, faz mal, quando tá com muitas falhas, colocar a touca gelada. O que é a touca gelada? A touca gelada é o seguinte, é um processo de esfriamento do couro cabeludo. E é muito gelado. É muito gelado mesmo. E aí, por quê? Para diminuir a circulação do quimioterápico no couro cabeludo, nos vasos sanguíneos que irrigam o couro cabeludo. Então, como se preservasse essa região durante a quimioterapia. Mas, no meu caso, caiu o cabelo. Tem muita gente que tem sucesso com esse tratamento, mas no meu caso não deu certo. E ok, isso é uma realidade, né? Pode acontecer. E já tinham me alertado isso. E o couro cabeludo era muito dolorido. Eu ficava com o couro cabeludo muito dolorido. Então, assim, foi uma situação que gerou angústia, porque era um todo, era um medo, era dor, enfim. E o cabelo caindo, e cai muito, cai em tufos. E aí, na segunda sessão de quimioterapia, meu cabelo caiu demais. Eu cheguei em casa, eu falei, é o seguinte. Eu lembro que eu fui bem assim, bem no ímpeto, né? Eu já tinha trabalhado isso dentro de mim, mas não tinha externalizado, né? Não tinha passado pra eles. Falei, é o seguinte, hoje a gente vai raspar o cabelo da mamãe. A gente vai fazer um grande salão de beleza aqui, todo mundo vai raspar o cabelo da mamãe. Aí eu coloquei uma música alegre, foi um momento mágico. A minha irmã, que estava no Rio de Janeiro, raspou o cabelo também, a gente fez videoconferência. Mas foi lindo, porque aquele momento eu me senti acolhida, eu me senti segura para lidar com o medo. Foi no período da pandemia, né? Foi no plena pandemia, tudo isso. Foi em novembro de 2020. Eu operei dia 5 de novembro de 2020, no dia do aniversário do meu pai. Eu falo assim, pai, é o seguinte, no seu aniversário é o meu aniversário de vida, é a minha segunda chance. É isso mesmo. Então, a processo do cortar o cabelo foi um marco no meu tratamento, porque eu pude lidar com aquela sensação de medo e vencer. E quando eu raspei o cabelo, gente, eu me senti liberta. Porque eu falei, gente, eu venci o meu medo. Nossa, e foi tão gostoso. Só que assim, gostoso pra mim, naquele momento, lidar com o medo, mas não com a aceitação, porque eu ainda tive muita dificuldade de publicamente sair sem cabelo. Ok, acolhi meu medo, comprei uma prótese e me senti segura naquela prótese. Eu brinco que aquela prótese parecia aquela casinha do caracol, que o caracol, quando tá com medo, se encolhe pra dentro dela. A minha peruca era assim. Tipo a tartaruga, né? Prótese, que eu só falo peruca, o pessoal da loja briga comigo. a minha prótese, eu me sentia segura. Foi através daquela prótese que eu consegui trabalhar aqui dentro, para eu poder suportar a dor daquela fase. Então, ok, passei por isso, no casamento da minha irmã me liberei do cabelo, assumi o cabelo curtinho. Então, tudo é um processo. A gente não precisa ter peça na nossa vida para passar por nenhum processo. A gente precisa, para passar por um processo, a gente tem que vencer o anterior. Porque se a gente vai passando sem elaborar cada dificuldade, atropelando, a gente não chega inteira. Isso é verdade. A gente chega em fragmentada, sabe? A gente chega em pedaços e a gente precisa seguir inteira na melhor forma que a gente pode. Com certeza. Eu fiz a minha radioterapia, foi ótimo. Eu chegava lá feliz. Óbvio, me deu medo no primeiro dia, porque eu tinha passado mal na quimio. Eu falei, gente, como é que vai ser essa rádio? Será que eu vou passar mal também? Então eu cheguei lá apreensiva, e aí me acolheram, me explicaram. E aí no final, foi tão gostoso. No final a gente dançou até Macarena, sabe? Pra comemorar o final. Então tudo a gente tentava fazer uma festa. E aí eu quero falar uma coisa que eu aprendi muito. Celebre cada etapa, comemore. Não acha que é mais uma etapa vencida. Tudo bem, é mais uma, mas é aquela etapa vencida. Comemorar é muito bom. Vamos dar festa, vamos dar alegria, vamos dar importância para cada marco da nossa vida. Então celebre. E aí, achei que estava tudo em ordem. Ufa, agora eu vou respirar, né? Porque foi difícil o tratamento, foi difícil lidar com o emocional, porque com filhos pequenos eu pensava muito em como seria
Porque não adianta falar que a gente, quando descobre o diagnóstico de morte, de câncer, a gente pensa que vai sobreviver, né? A gente acha que receber o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Eu não sei se isso é porque se fala muito que é isso, né? É porque na verdade é a palavra, é a carga que vem junto com a palavra, porque tem gente que não fala câncer, mas eu acho que quanto mais abertamente falarmos sobre o câncer, a gente consegue explicar mais e diminuir um pouco o medo que vem junto. Até de outras doenças também, né? Total. Tem muitas coisas. A desinformação traz medo. Sim. Então, assim, eu tive muito medo de morrer, principalmente por causa dos meus filhos. Então, eu precisei trabalhar muito sobre isso. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe desse medo que a gente tem. Então, passar dessa parte, conseguir respirar fundo, falei, agora tudo bem, acabou, vamos seguir tomando os remedinhos. E só uma observação, todo dia que eu tomo meu tamoxifeno, eu coloco ele na boca e falo, Deus, obrigada pela cura. Quem tá do meu lado até dá risada, porque acha que eu sou doida. Mas quando não tem ninguém, eu falo sozinha, eu falo, Deus, obrigada pela cura. Aí tomo meu antidepressivo, eu falo, ai, Deus, obrigada pela paz. Ah, gente! Mas eu vou falar uma coisa pra sentido. vocês. Tá fazendo efeito. Fica a dica. A gente precisa da nossa energia, verdade. a gente Também, precisa colocar a nossa crença naquilo. Então, respirei fundo, beleza, e depois de 6 meses, gente, a minha mãe nos exames de rotina, num ultrassom de mama, diferente do meu, que foi pela mamografia, descobriu um nódulo pequenininho que ela nunca teve. Aí veio aquele medo. Gente. Aí ela fez a biópsia, aí veio o carcinoma invasivo. Aí ela mandou pra mim, eu falei, mãe, não acredito. Aí voltamos pro fundo do poço. Isso foi um pouquinho depois? 6 meses depois. Aí eu faço um parênteses. Ninguém na nossa família teve isso antes. Aí eu lembro que eu falei assim, mãe, é o seguinte. Lógico, todo mundo apreensivo, tremendo, né? Chorando. Eu falei, mãe, é o seguinte. Eu lembro que eu falei assim pra ela, falei, mãe, eu conheço o caminho das pedras, nós vamos juntas. Aí eu até brinquei com ela, eu falei, mãe, se você perder o cabelo, você já tem cabelo. Ou seja, eu tentei mostrar algo de positivo no meio da tragédia. E assim, quando eu falo de tentar mostrar algo positivo, em nenhum momento a gente nega a doença. Em nenhum momento a gente negou ou romantizou a doença. Não, a gente enfrentou juntas. Eu falei, mãe, é difícil, dói demais, mas respeita a sua dor. Mas quando chegar no momento, vamos em frente. Entendeu? A gente precisa passar por isso. Graças a Deus, foi um diagnóstico precoce. Então, assim como no meu caso e no caso da minha mãe, o diagnóstico precoce salvou as nossas vidas. Então, façam os exames preventivos. Eu sou a defensora dos exames preventivos, as consultas de rotina. Cuide de você, do alto olhar para nós na correria do dia a dia. Então, minha mãe precisou operar. Minha mãe só fez a rádio, não precisou nem fazer químio, nem usou meu cabelo, não precisou usar meu cabelo. Mas ó, você vê que você já tinha passado, então para sua mãe você já foi um apoio, né? Não só por ser filha, mas pelo que você passou. Ela falou pra mim, eu fiz questão. No dia da cirurgia eu tava ali com ela, na rádio ela ela ficou na minha casa, porque ela fez aqui em São Paulo. Eu fiz questão de cada passo estar com ela. Fiz uma festa quando acabou, a gente bolou, porque nós somos festeiras. A gente bolou uma festa ali entre nós para comemorar o final da radioterapia dela, assim como eu fiz para mim, porque a gente fez questão de celebrar com a família, que a família sofre demais, gente. É uma doença que é nossa, mas envolve toda uma família, porque os acompanhantes, eles olham pra gente e tem aquela sensação de impotência. E não tem nada pior do que você ver aquela pessoa que você ama sofrendo e você não pode fazer nada para ajudar. Porque realmente, o que você pode ajudar a familiar é a sua presença. Isso é fundamental para nós. Então, assim, e a gente que está passando pela doença, a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo. Então, eu brinco que era uma história de faz de conta, né? Eu tô bem e você tá bem. Mas a gente precisa cada um trocar e passar essa força um pro outro, né? Então, minha mãe também respirou fundo. Aí eu falei, mãe, graças a Deus. Mas por que será que nós duas, em tão pouco tempo... É uma ótima pergunta. E nós duas que somos tão, assim, positivas, eu falei o seguinte, eu tô com um desejo no meu coração da gente usar essa nossa experiência para poder ajudar outras mulheres. Mãe, não veio nada por acaso. Deus não permitiria que a gente passasse por isso e saísse vitoriosa, porque a gente acredita na cura. A gente sempre acreditou na cura. Muito bom. Independente do que viria, a gente se sente curada. E aí eu falei, mãe, não é à toa. E aí eu expus para ela, falei, mãe, eu penso em fazer algo simples. Eu ainda falei assim para ela, algo simples. Vamos... as mulheres que chegarem até nós, que acabaram de descobrir o câncer de mama,
porque é importante esse apoio, principalmente no começo, que é a fase mais tumultuada, né? Vamos ajudar. Aí minha mãe, tudo bem, como, né? Eu falei, vamos fazer vamos contar nossa história para elas. Mas a nossa história, não porque a nossa história é melhor do que a de ninguém, não, mas a história de como a gente conseguiu passar pela dificuldade e como a nossa experiência, de repente, pode ajudar alguém. Com certeza. Porque eu tive uma pessoa... Eu não conhecia ninguém, gente. Por isso que acho que eu falei que eu estava no vale ali, né, no meu momento. Porque eu não conhecia, na minha família ninguém teve câncer, eu não conhecia amigos próximos com câncer. Mas apareceu uma pessoa que Deus colocou ali. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ela falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Ela falou, Mariana, meus filhos eram pequenos quando eu descobri o câncer e eu sentia isso, porque eu tinha medo de morrer, eles ficarem sem mãe. Menina, naquela hora eu chorei horrores e falei, eu não tô maluca, tá doendo, essa dor ela também tá sentindo. Então eu brinco que o meu projeto, eu acho que nasceu ali. Quando eu vi a importância daquilo que ela falou pra mim, eu me agarrei naquilo e segui em frente. Então, nasceu o projeto Enlace. A proposta do projeto... Tá aqui, ó. E a gente ainda... também tô naquela camiseta. E a nossa frase é Unidas pela Beleza de Viver. É uma mulher ajudando a outra e um familiar ajudando ao outro, porque também é pro familiar. E unidas pela beleza de viver, por quê? Porque a gente quer que cada mulher, na sua situação de vida, busque recursos próprios, recursos internos próprios, né? Para poder encontrar beleza na sua vida, independente da doença. Porque a doença, o médico vai tratar. Mas como nós vamos passar por esse tratamento, precisa ser uma decisão nossa. Não é fácil, dá muito medo e ok. A gente precisa entender que a gente precisa aceitar que tá com medo, porque a gente tem aquela vontade de ser a Mulher Maravilha sempre. Sim, tá tudo bem. Eu vou aguentar, eu vou suportar, eu vou dar conta de tudo. E aí começa o castelo que a gente montou da Mulher Maravilha, começa a se desmoronar aos poucos. Porque vem os efeitos da quimioterapia, vem o cansaço. E aí como uma mulher que é super maravilha dá conta de tudo e do cansaço não dá conta. E aí vem outra frustração, porque a gente não dá conta. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a ser cuidada, porque a gente só cuida muitas vezes, né? Porque a gente é mãe, filha, avó, tia, cada uma tem um papel. A gente sempre tem esse movimento de cuidar do outro, e ok. Só que quando a gente cuida da gente, a gente pode cuidar melhor do outro. Sim. Então, assim, a gente precisa deixar de ser o segundo plano. Agora sobrou um tempinho, vou descansar. Não, a gente precisa, eu vou descansar para eu me sentir bem, para eu poder seguir em frente, né? Então, o projeto... Ele nasceu com esse pensamento achando que ia ser algo pequeno. Vamos ajudar algumas mulheres, mas como a gente no desenvolve... A gente tem 1 ano de projeto. Então conta para as pessoas conhecerem o projeto. Esse projeto, gente, fez 1 ano agora, em outubro. E quantas histórias de mulheres incríveis a gente já pôde conhecer. E é um projeto que ele cuida do acolhimento emocional de mulheres que estão passando pelo tratamento do câncer de mama e também dos seus familiares quando eles assim desejam, né? Porque não é fácil, nem todo familiar dá conta. Então acompanha tanto a mulher quanto a família, né? Porque nós entendemos que é uma doença que acomete a todos. Muito bom. Né? E aí, como funciona? Funciona através de rodas de conversas. É onde cada mulher conta a sua experiência. A gente não dá conselhos, não é isso. Cada mulher ouve, a gente acolhe, e a gente aprende e se fortalece. Então, através dessas trocas de experiências, a gente se fortalece emocionalmente, a gente, eu falo muito isso, que a gente multiplica a esperança e muito divide as dores. Então, a caminhada, quando é feita com companhia, ela é mais leve. E a gente pode tentar, através dessa motivação compartilhada, seguir em frente. E a gente incentiva práticas, a fé. A gente precisa passar por aquela dor, enxergando que vai ter o caminho, a trajetória é possível para chegar até o objetivo final da cura, do tratamento, enfim. E nós temos também, a gente fala muito sobre cuidados integrativos. Então, todas aquelas práticas que são complementares ao tratamento, que possam trazer bem-estar, porque a gente fala muito sobre isso. Pela beleza da vida, sentir bem-estar. Aí você fala, como eu vou ser grata, como eu vou ter bem-estar numa situação tão difícil da minha vida. Porque a gente precisa ter algo aqui dentro que independe da situação. Então, quando a gente consegue agradecer
pelas mínimas coisas. Hoje eu estou melhor, eu não tenho tanto efeito colateral. Eu quero agradecer porque hoje eu consegui fazer a minha químio, porque hoje eu consegui ir fazer a minha sessão de rádio, porque a minha pele está melhor. Quando a gente começa a enxergar que o copo está meio cheio do que meio vazio, a gente muda o nosso mindset. Isso é verdade. A gente muda o nosso foco. Então a gente estimula muito isso dentro das nossas conversas. E a cada roda de conversa a gente tem um profissional de alguma prática integrativa que possa ajudar. Maravilhoso. Então a gente quer apresentar várias terapias complementares para que cada mulher busque a que se sente melhor, para poder trazer bem-estar durante o tratamento. Então a gente tem medicina chinesa, a gente tem aromaterapia, a gente tem até uma consultora de imagem que vai nos ajudar, que ela dá várias dicas, porque a nossa autoimagem fica modificada durante o tratamento. A gente precisa voltar o nosso olhar para a nossa autoimagem, para o nosso autocuidado, para a gente poder se identificar como uma nova pessoa, porque aquela pessoa que estava antes do tratamento e da doença não vai ter mais. Agora nós somos outras e eu tenho certeza que quando a gente consegue ressignificar a dor, a gente pode sair transformada. Não que a gente era ruim e vai ficar boa. É como se fosse um vinho, né? Que fica mais refinado. É isso. Né? Aquela história do ouro que para ser mais valioso precisa passar pelo fogo. Pelo diamante que para ser mais precioso precisa ser lapidado. Então que cada uma de nós a gente possa se permitir aprender a passar pela dor para sair mais transformada. Não é fácil, mas é um processo necessário. Muito bom. Então, assim, o Enlace veio com essa proposta e é tudo gratuito. Que ótimo. Nós temos temos muitas pessoas boas nesse mundo. A gente precisa só se unir. É isso que eu ia falar. A gente precisa se unir. É por isso que está acontecendo essa conversa hoje. Não, nada é por acaso. Nós temos a sincronicidade, porque assim, profissionais voluntários procuram o Enlace. E nós temos aula de yoga, nós temos profissionais de atividade de educação física que ajudam com alongamento, nós temos pessoas de massoterapia. E aí eu falo, como é que funciona? Porque é distância. Ok, quando a gente pode fazer presencial, a gente tem como fazer. Mas, no geral, tudo que a gente tenta fazer virtual para que possa atingir a todas. Mais pessoas, né? Não temos distinção se foi feito o tratamento pelo SUS ou se é no hospital X particular. Não. Todas as mulheres são importantes, todos os familiares, porque todas nós temos as nossas dores. Cada uma sente de um jeito, cada uma consegue passar de um jeito, mas o que a gente quer é que vocês saibam que existe esse espaço de acolhimento, esse espaço de abraço. O Enlace, ele é aquele abraço. Enlace. Exatamente, todo mundo entende. Eu fico muito feliz porque esse nome partiu aqui também, do meu coração. A gente queria ser aquele abraço que envolve e fortalece para que cada mulher possa ser protagonista da sua história, independente do seu momento de vida. Muito bom. Porque pode não ser uma doença, mas pode ser um luto, pode ser um problema familiar, pode ser o desemprego, é uma dor, é uma perda, é um abismo que enfrenta. Mas a gente precisa continuar e a gente precisa lembrar que aqui dentro tem um diamante precioso, que muitas vezes está ali debaixo do entulho do medo. Então a gente precisa, aos pouquinhos, tirando esses entulhos para que o nosso diamante possa brilhar. Não é fácil, mas a gente está aqui como projeto Enlace para poder acolher a todos que chegarem. Tem sido uma experiência muito linda, sabe, Bruna? Isso enche meu coração de alegria. Sim, dá para ver nos seus olhos. Eu falo que esse projeto é de coração para coração. O projeto é para todas. Todas. Eu entendo que nem todas querem participar nesse momento, porque às vezes não querem falar sobre o seu caso. E ok. Então, se você já passou por essa fase de não querer falar e agora quer falar, aqui é o seu lugar. Vamos conversar, vamos trocar experiências. Eu precisei ficar quieta por um tempo durante o meu tratamento. Hoje eu falo abertamente, falo até demais, Bruna, me corta. Mas eu fiquei muito tempo sem contar nada pra ninguém, porque eu não dei conta. E aí eu ficava naquela luta. Como eu não vou dar conta? Preciso contar? Não. Quando eu entendi que eu precisei respeitar a minha dor, foi aonde eu saí fortalecida. Isso. E como é que as pessoas encontram vocês? Como que funciona? Enlace. Aqui, vou falar pra vocês. A gente tem um Instagram, tá? Ele é @projeto_enlace, tá? E a gente tem o site, que é projetoenlace.com.
Lá vocês vão conhecer tudo. Vocês vão me ver várias vezes, porque o pessoal gostou tanto que eu faço vídeo que eu tenho que ficar fazendo vídeo, porque é muito legal falar com vocês. Maravilhoso. E a gente também tem um podcast, tem o YouTube, para que outras pessoas possam, que de repente não tem Instagram, para que todo esse conteúdo possa chegar para todas. Lindo, eu achei muito bonita essa parte aqui de dentro também. E posso mostrar? Pode, claro. A gente fez isso, uma edição especial, chamado Calendário do Autocuidado, para o Outubro Rosa. Esse Outubro Rosa, a gente quis falar sobre olhar para dentro de nós mesmas. Então, é o seguinte, aqui a gente propõe 31 práticas simples, que se forem colocadas no seu dia a dia, podem ajudar a ter bem-estar. Lindo. E ajudar a se sentir um pouco melhor. E é tudo muito simples, não é nada diferente. Eu só posso ler a primeira aqui, ó. Encontre um tempo para cuidar de você. Como é que está o seu dia? Quantas são as atividades que você exerce? Reserve um tempo para olhar para dentro de si mesma e enxergar os seus reais desejos e sentimentos. Às vezes a gente, eu vou fazer isso porque isso. Não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. Sim. Porque isso me faz bem. A gente às vezes faz para agradar o outro e não para agradar a gente. Bom, muito e bom. Fala assim, que tal tomar um chá na sua xícara mais linda? Ou um delicioso suco na sua melhor taça? O melhor para você, o melhor por nós. E desfrute desse momento, não é tomar por tomar, é tomar e falar que taça linda, eu mereço. Muito então bom, é isso, Mari. a gente tá... eu tenho o WhatsApp do projeto também, que eu mesma que respondo, então quando você mandar, sou eu que vou falar com você. Obrigada por poder contar a minha história e apresentar o projeto. Para quem está escutando, a gente deixou aqui, depois também eu vou deixar as redes para quem está assistindo pelo YouTube. Isso. Tá? E é isso, Mário, eu queria muito te agradecer. É um prazer te ter aqui, viu? Gratidão, querida. Seja bem-vinda e venha mais vezes, a gente ainda tem bastante coisa para conversar sobre esse assunto, né? Vai ser um prazer. É isso, Mário, obrigada, viu? Prazer. Muito bom. Obrigada. É isso, pessoal. Eu também estimulo vocês, para vocês, mulheres, pessoas que passaram por isso, para conhecer, colocar aqui o enlace. Eu vou deixar depois os contatos da Mari também. E espero que tenha aí ajudado também muitas pessoas. É sempre bom ter pessoas como a Mari aqui para trazer as histórias de vida, compartilhar os conteúdos, que a gente nunca passa nada à toa. Que depois a gente compartilha com outras pessoas também, e aí outras pessoas são transformadas, né, Mari? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. A gente se encontra nos próximos episódios. Curta, compartilhe, divulga esse conteúdo. Siga a gente nas redes, na @mentepodcast no Instagram, YouTube é Mente que Mente, Spotify e na grade da radiobarucfm.com. Um beijo e até o próximo. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da radiobarucfm.com.